Vamos orar, Senhor. Continua a derramar a sua graça sobre nós, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem todo o interesse de nos conduzir, como o pastor Edson lembrou, por águas tranquilas, Senhor. E nesse processo o Senhor não quer deixar o nosso coração com dúvidas, mas o Senhor quer nos tornar em homens e mulheres cheios de fé. E é isso que nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Por isso, cresce a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para que possamos confiar em Ti, sem Senhor Jesus, ter dúvida alguma. Porque nós queremos, Senhor Jesus, ter sempre essa expectativa no coração, de que o Senhor vai voltar um dia, e vai voltar para buscar uma igreja santa, fiel e amada, Senhor. E nós queremos ser, Pai, nós somos essa igreja e queremos permanecer até lá. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos e irmãs, eu queria começar hoje com essa pergunta: você crê que Jesus vai voltar? Porque a fé tem muitos aspectos, não é verdade? A fé tem um aspecto que nós aplicamos na palavra, a fé nós aplicamos nos relacionamentos, mas como o Arnaldo disse há dois domingos atrás, ele pregou e ele usou essa frase que me impactou muito. Ele disse isso, né, que a fé é algo que se aplica no nosso relacionamento com Deus. A fé é algo que se aplica no nosso relacionamento com Deus. Toda vez que a gente tenta aplicar a fé em outras áreas da nossa vida, a gente pode começar a sofrer um pouco, porque imagina que dentro do seu coração, dentro do meu coração, tem um espaço que só pode ser preenchido pelo Senhor. Existe um espaço que só pode ser preenchido por Deus, pelo Senhor. Quando a gente coloca a fé em outro lugar, esse lugar que era reservado para o Senhor começa a se encher de outras coisas, e aí a gente começa a oscilar na fé. Alguém já oscilou na fé além de mim, gente? Já aconteceu, não é? Mas é exatamente quando muitas vezes a gente preenche um lugar que é reservado para Deus com outras coisas dessa vida, como a gente cantou hoje: eu não vou me apegar às coisas daqui. E é uma tentação a gente se apegar às coisas daqui, é muito constante. Por isso que quando a gente tem fé, a gente consegue ter mais clareza e mais convicção de onde nós estamos depositando a nossa fé. Aquilo que nós cremos em nosso coração se transforma em nossas palavras, e nossas palavras influenciam completamente o ambiente que nós estamos. Porque nós estamos aqui muitas vezes, a igreja é um ambiente de fé, não é verdade? Que nós estamos cantando, quando você ouve todas essas vozes cantando junto, não dá um arrepiozinho, não dá assim? Você fala: caramba, tem outras pessoas que creem na mesma coisa que eu creio. Isso anima o nosso coração, isso inspira o nosso coração. Então, aquilo que nós cremos no nosso coração, gente, cedo ou tarde se manifesta nas nossas palavras. Porque a boca fala do que está cheio o que mesmo? O coração. A boca só consegue falar do que está cheio o coração. Por isso que a fé, ela tem que bater no nosso coração. E aí eu volto a perguntar para você: você crê que Jesus vai voltar? Porque às vezes é um assunto que a gente esquece. Nós vivemos com toda a nossa expectativa aqui na terra, como se o máximo que Jesus pudesse nos dar fosse aqui na terra. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que Jesus, Ele falou que Ele estava indo para o Pai preparar para nós um lugar. Quantos já se envolveram já se envolveram com construção de uma casa, alguma coisa? Gente, não é trabalhoso? Você não tem que pensar em muito detalhe? Agora pensa que na sua casa eterna você não vai precisar nem construir, Jesus já construiu já. Ele está construindo melhor, Ele foi para o Pai para construir, e quando tiver tudo pronto, a Bíblia diz que Ele vai fazer o quê? Vai vir nos buscar, oh aleluia. E nós temos que ter fé, porque olha, a convicção e a fé de que Jesus vai voltar, muda a nossa perspectiva. Eu quero deixar algo no seu coração, meu amigo e minha amiga: nós precisamos viver uma vida cristã com os olhos voltados para a eternidade. O tempo aqui na terra ele é muito pequeno, comparado a todos os anos que nós vamos viver com Cristo. Todos os anos que vamos viver com Cristo. Eu sempre acreditei, gente, que Jesus ia voltar um dia. Eu ouvi desde criança, mas eu sempre achei que esse dia estava distante. Não, mas quando Jesus voltar eu já vou estar morto, sabe assim? A gente sempre, eu não sei como é que foi quando você
toca nesse assunto da volta de Jesus e qual é o pensamento que vem no seu coração. Nós conversamos aqui na nossa série com os jovens, né? Que muitas vezes quando a gente fala da volta de Jesus dá medo. Alguém mais teve medo? Amém, aleluia. Eu já tive medo já. E o meu medo era sempre no quê? No arrebatamento. Vai acontecer no piscar de olho? Eu vou estar conversando com meu pai? Ele foi e eu fiquei. Alguém mais? Você já pensou, bispo? Eu já pensei. Amém, aleluia. Obrigado, Jesus. Porque a gente, né? A gente nunca se sente preparado. Aí quando canta essas músicas, a gente nem canta direito. Trombeta, que trombeta, que eu não quero ouvir trombeta nenhuma. Eu quero ficar na minha aqui. Mas gente, eu quero dizer para você, a falta da nossa compreensão traz medo. A falta de entendimento sobre algo diminui a nossa fé. Mas quando nós temos entendimento, e entendimento aqui não é teologia, não é você escrever um livro sobre o assunto, mas quando a gente tem entendimento, a nossa fé cresce. Algumas coisas a gente já foi meio leigo, né? A gente já foi em algumas coisas na nossa vida meio ignorante. Aí quando a gente aprende, parece que abre uma caixa dentro da gente. A gente fala, caramba, é verdade, eu nunca pensei nisso. Caramba, para o mundo, a morte é o fim. Para o cristão, a morte é o começo da vida eterna com Cristo. E a gente vê muitas vezes, a gente com muito medo da morte. Não estou falando que a gente tem que desejar a morte, amém, né? Eu quero logo morrer. Não é isso. Deus tem um propósito para o nosso tempo aqui na terra, amém? Ele tem um propósito. Ele te deu um chamado e um propósito para você viver aqui na terra. Mas isso não pode negar a nossa expectativa e uma esperança incrível de que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E quando nós não temos fé nisso, nós ficamos com medo. Eu particularmente, eu sempre me afastei desse assunto da volta de Cristo. Eu nunca quis estudar o Apocalipse. Porque eu não sei, tinha algum imaginário, alguma convicção, como o Raoni falou no começo, que falava que isso ia me trazer medo, confusão, e eu não vou conseguir fazer uma exposição do que é o Apocalipse, da linha dos fatos, né? Nós fizemos isso com os jovens, está no YouTube, depois você pode assistir também. Mas sabe, gente, é importante a gente saber que o reino de Deus, ele começa hoje, na minha e na sua vida, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? Nós fomos sepultados com Cristo, nós morremos com Cristo no nosso batismo e ressuscitamos para uma nova vida, que é o que diz Colossenses 3:1. Agora que vocês ressuscitaram para uma nova vida, pensem nas coisas do alto, vivam de uma maneira diferente. Mas aqui na terra, o reino de Deus somente começou no nosso coração. Sabe quando esse reino de Deus vai se tornar completo? Quando Jesus, num tempo que nós não sabemos, ele voltar. E quando ele voltar, ele vai vir buscar a sua noiva. Quem é a noiva, gente? Nós a igreja. Eu e você individualmente somos filhos e filhas de Deus, amém? Mas em conjunto nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o quê? A noiva. E a expectativa da noiva é o noivo chegar. Uma noiva se apronta e não se preocupa com a hora do noivo chegar? Na nossa cultura, né, que o noivo fica esperando a noiva, né, Paulo? E fica esperando, né, a Nájila que fez vários casamentos, né, deve ter uns atrasos absurdos, né, das noivas. E o noivo fica lá, e aí sempre tem aquela brincadeira pro noivo, né? Acho que ela deu cano. Não sei o que, sempre tem essas brincadeirinhas com o noivo, né, coitado dos noivos. E aí fica nisso, mas agora você perceba que na nossa expectativa da volta de Jesus é o contrário, nós a noiva esperamos o noivo. Porque na cultura judaica era assim que acontecia. A noiva ficava na casa dos seus pais, esperando, se aprontando, o noivo ia para casa, construía a casa que eles iam morar, e quando tudo estivesse pronto, ele vinha buscar a noiva, e começava então a festa de casamento, e as núpcias e tudo mais. Então nós somos a noiva de Cristo, e Jesus ele vem nos buscar, e aí gente, quando Jesus vier dos céus, aí então acontecerá o arrebatamento, aí então os mortos que morreram crendo em Jesus ressuscitarão, e Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos, esse é o famoso milênio, e todos os que creram vão reinar com Cristo. Então a grande vida eterna começa onde? Nós vamos subir para o céu, não, vai ser nessa terra. Só qual que vai ser a diferença? Jesus vai estar conosco. Ele vai estar fisicamente conosco, nós vamos estar debaixo de um governo justo, correto, coerente. Então todos aqueles que creem em Jesus
reinarão com ele em vida aqui na terra. Eu não vou entrar nos detalhes do que, como eu disse para vocês, eu vou tentar não entrar nos detalhes, porque eu fico com vontade de falar aqui, mas muitas coisas vão acontecer e nós vamos reinar com Cristo. A fé na volta de Jesus é a fé de que um dia nós não morreremos eternamente, mas viveremos com Cristo para sempre. Gente, isso muda a vida, a maneira como a gente vive a vida cristã. Porque nós não temos mais nossos olhos aqui para as impossibilidades daqui. Nós cantamos, não vai haver choro, não vai haver temor. Vocês entendem o que é isso? Você consegue imaginar a sua e a minha vida sem ter medo? Não parece uma coisa louca? Não vai ter doença. Um dia conversando com alguns jovens, a gente falou, mano, o que a gente vai fazer no céu? Não vai ter trabalho? Eu falei, é verdade, não vai ter trabalho. Tudo que a gente se formou aqui na terra, todas as suas fotos que você faz, Rê, não vai ter câmera no céu. Nós vamos passar adorando. Nós vamos passar celebrando, porque nós vamos estar na presença de Jesus, e isso vai nos trazer uma alegria completa. Mas a vida eterna começa aqui, e é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Toda essa vida que o Senhor está preparando para nós, começa aqui. Por isso que a gente precisa compreender no nosso coração, se nós realmente cremos na volta de Jesus, porque se nós cremos, nós temos que desejar. Como diz a palavra, a gente fala o Maranata, o ora vem, Senhor Jesus. Por isso que a gente está cantando, Ele vem, porque tem que ser um desejo da igreja que Jesus volte. Gustavo, mas as minhas coisas daqui? Então, a gente não vai levar para o céu. Tinha uma música do Templo Soul, que era uma antiga banda cristã de R&B, assim, ele cantava isso, para que tanto dinheiro, não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno. Essa música marcou a minha vida. Eu falei, é verdade, quanto tempo a gente vai gastar fazendo tanta coisa que nos afasta de Deus, e nada disso nós vamos levar para a vida eterna. A única coisa que eu e você vamos levar para a vida eterna, meu irmão, minha irmã, são os relacionamentos. Por isso que cabe a nós pregar o Evangelho. Por isso que cabe a nós falar de Jesus Cristo. Por isso que cabe a nós compartilhar a nossa fé. Nós não podemos, quando a gente perde a noção de que Jesus vai voltar, a gente vive muito uma vida egoísta, não é verdade? Porque no final das contas eu estou preocupado se eu vou estar no céu. Se eu estiver no céu, está certo. Se os meus próximos aqui estiverem no céu, está certo. Mas meus irmãos, e aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Porque a volta de Jesus não é algo opcional, é algo que vai acontecer. Jesus disse isso em Mateus 24, 25, Lucas 21. Jesus diz isso. E por que é tão importante a gente ter fé na volta de Cristo? O que isso afeta a nossa vida? Olha o que diz Lucas 21, exatamente nas palavras de Jesus. Essas são as palavras de Jesus. Ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Você pode repetir comigo? Ansiedades da vida? E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Virá para todos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Perceba, Jesus está falando que isso vai vir a todos. Não vai vir só para alguns, até mesmo aqueles que não creem virão e enxergarão a volta de Jesus. Vai ser algo claro a toda a humanidade. Quando Jesus está falando aqui, ora para que vocês possam escapar, não é que a gente vai orar para a gente não ver as coisas acontecendo, porque todos aqueles que crerem em Jesus vão participar da volta, vão participar das bodas do Cordeiro. Vocês já ouviram essa expressão, bodas do Cordeiro? O que são as bodas do Cordeiro? Jesus voltando para encontrar sua noiva em uma grande festa de casamento. Essas são as bodas do Cordeiro. Você vai estar lá? Eu vou estar, amém, em nome de Jesus, vamos estar lá. Então, Jesus ele está vindo, e ele não está falando que assim, ora bastante, porque vocês não vão passar por essas coisas. Não, Jesus está falando, orem, para que vocês não se encontrem no julgamento.
Porque Deus também vai julgar todos os seres vivos, e vai julgar as pessoas. Aqueles que creram em Jesus viverão eternamente, mas aqueles que não crerem vão sofrer um julgamento. Então Jesus está falando, orem, para que vocês não sofram, e não sejam daqueles que vão ter que enfrentar o juízo do Senhor. Eu sei, gente, que muitas vezes, volto a dizer, este assunto torna um pouco complexo o nosso coração, levanta certas coisas. Ah, Gustavo, mas Deus é injusto, Deus é justo. Deixa eu falar um negócio para você. Deus é justo. Deus é justo. Mas Deus ser justo não suporta ou dá liberdade para a gente viver uma vida desregrada. Ah, mas eu vivi uma vida eu fiz tudo certo, Gustavo. Tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu fiz tudo certo. Entre os da minha família, até os crentes da minha família, eu era o melhor. Mas não é sobre o melhor, é o que mais se arrepende. Lembra da oração do publicano e do fariseu que Jesus fala? O fariseu chegava diante de Deus e falava, Senhor, obrigado, orando em voz alta, porque eu não sou como este publicano. Obrigado, porque eu não sou como ele. Estava se vangloriando diante de Deus das coisas que ele tinha feito. E o publicano, ele batia no peito. Jesus diz. Porque bater no peito na cultura judaica é exatamente isso. Eu sou pecador. E Jesus fala que aquele publicano, ele esmurrava o peito e dizia que ele era pecador. E Jesus fala que ele encontrou redenção. O publicano encontrou redenção, não o fariseu que falou, eu fiz tudo certo. E aos poucos a nossa cultura vai disseminando isso. A gente começa a acreditar em reencarnação, não existe reencarnação. A gente começa a acreditar em purgatório, não tem purgatório. Existe uma só vida. Isso tem que trazer no nosso coração muito mais temor. Porque se a gente tem convicção disso, nós temos que viver da melhor maneira o dia que se chama hoje. Por isso que a Bíblia também diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Salomão escreve isso, ensina-nos a contar os nossos dias. Não é contar os dias de idade, mas é contar os nossos dias para que a gente viva nessa terra com um coração sábio, temente a Deus. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Nós temos que aprender a viver a vida na terra, e aprender a viver de uma maneira que glorifica a Deus. Agora, se a gente não tem fé na volta de Jesus, a gente se preocupa com essas coisas? Não, a gente só se preocupa com as coisas daqui. Como é que eu vou ter mais dinheiro? Como é que eu vou comprar minha casa própria? Essas coisas não são ruins, mas elas não podem roubar a fé em Jesus Cristo nosso Senhor, e naquilo que Ele prometeu que faria por nós e através de nós. E Jesus fala no começo desse versículo, cuidado para não sobrecarregar o coração. Quantos de nós nesse dia talvez estamos com o nosso coração sobrecarregado? Tem tanta ansiedade da vida, que o nosso coração se encontra sobrecarregado. Se está sobrecarregado, ele consegue segurar mais coisa? Não, porque ele já está sobrecarregado, está envergado. Jesus está nos advertindo, tenham cuidado. Se ele está falando que tenham cuidado, quer dizer que pode acontecer. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter cuidado com essas coisas da vida, com a libertinagem, com a bebedeira. Não vou explicar esses dois itens aqui, mas devemos tomar cuidado com as ansiedades da vida. E isso eu quero ler mais um texto com vocês, sobre como é que a gente pode então viver com essa fé na volta de Jesus. Olha o texto de 1 Coríntios 15, 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Paulo está falando, na versão corrigida, ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo, ou do que Cristo pode fazer, está apenas para essa vida, nós somos dos homens os mais infelizes. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente assim, se toda a expectativa que nós temos do que Jesus pode nos dar, está só nessa vida, nós vamos ser homens e mulheres infelizes. Aí você fala, pô Gustavo, mas peraí, não tem sentido. Eu estou colocando toda a minha esperança em Deus,
Eu creio que Deus pode fazer tudo na minha vida, é Ele que pode restaurar o meu casamento, é Ele que pode me dar esses desejos do meu coração, é Ele que pode resgatar o meu filho. Sim, Ele é poderoso para fazer essas coisas, amém? Mas a nossa expectativa não tem que ser só nisso, não é somente nas coisas da vida, existe uma eternidade com Cristo, meu amigo e minha amiga, existe uma vida inteira que nós vamos passar na presença de Jesus. Isso não afeta as nossas orações? Olha, eu vou falar para você, quando eu comecei a estudar isso, me veio no meu coração assim: Gustavo, você está orando muito pelos seus desejos, mas e as pessoas que vão viver eternamente com você? Tem um choque dentro do meu coração, porque a Bíblia fala que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer? Todas as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu não preciso me preocupar com as coisas daqui, porque se o lírio do campo que cresce e ele é jogado no fogo, se Deus cuida dele, você acha que Deus não vai cuidar de mim? Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 6? Gente, existem muitas bases na Bíblia que fazem a gente poder confiar e descansar na provisão do Senhor. Mas confiar e descansar na provisão de Deus não é para a gente ficar pensando em como ter mais. Confiar e descansar nas promessas de Deus é olhar para outra coisa. Por que Jesus deu tanta confiança para os discípulos? Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão de cidade em cidade, mas não levem comida, não levem uma troca de roupa, não levem nada. Por quê? Porque quando vocês forem lá, Deus vai prover para vocês. Era um ato de fé. Porque se eles ficassem preocupados, mano, o que eu vou levar? Eu vou ter que fazer uma venda no caminho para ter comida em algum lugar. Não, ó, essas coisas vão tirar a atenção de vocês do mais importante. Vocês estão indo pregar o Evangelho. Vocês estão indo curar as pessoas, vocês estão indo libertar os que estão endemoniados. Esse é o foco de vocês quando vocês estão indo evangelizar, quando vocês estão indo para as outras cidades. Esse é o foco de vocês. Mas se vocês ficarem preocupados com o dinheiro, com a provisão, com a roupa, com o tamanho da mochila que vocês vão levar, vocês podem perder o foco. Muitas vezes, gente, nós não temos uma sociedade mais transformada, porque nós temos muitos cristãos com focos diferentes. Nós estamos preocupados com muita coisa que nós não deveríamos estar. E pensar na volta de Jesus, ter fé na volta de Jesus, inclina o nosso coração para duas coisas essenciais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós temos essa clareza, essa expectativa de que Jesus vai voltar, no nosso coração queima: mano, eu preciso buscar a Deus para ter discernimento do Espírito Santo, e eu preciso amar o meu próximo, porque ele precisa estar comigo na glória. Muda, tira a nossa atenção das coisas dessa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero encorajar o seu coração. Deus tem todo o prazer, e Ele é um bom Pai que quer te dar boas coisas. Mas as boas coisas não são somente limitadas às coisas dessa terra. Deus quer te dar um propósito que vai além das posses humanas. Deus quer te dar um propósito e um estilo de vida e um sonho que vai além de uma casa, de um carro, de uma cura. Vai além disso, vai de um propósito. Porque a coisa que a gente mais ouve, segundo uma pesquisa no leito de morte das pessoas, é: eu queria ter feito mais, eu queria ter amado mais, eu queria ter conversado mais, eu queria ter tido mais relacionamento com as pessoas, porque esse tempo não volta. O tempo não volta. Mas agora nós estamos diante dessa verdade da palavra, porque deixa eu te dizer, meu amigo e minha amiga, Deus não quer que você seja confundido. Deus não quer que você fique com dúvidas e medos. Por isso que Jesus deixou claro, a palavra de Deus é clara sobre essas coisas. Mas agora, diante da verdade, nós precisamos posicionar o nosso coração. Quem planeja hoje ser um homem ou uma mulher infeliz? Você planeja isso no seu coração? Eu não planejo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, nós vamos ser infelizes, porque tudo que Cristo começou em nós, a boa obra, há de aperfeiçoá-la. O que diz a Bíblia? Até a volta de Jesus, porque quando Ele voltar, nós vamos ser aperfeiçoados, porque estaremos na presença dEle constantemente. Se a gente não entende a volta de Jesus, se a gente não tem expectativa para isso, a gente pensa e a gente junta tesouros nessa terra, que, como diz a palavra, vão ser consumidos pelo fogo, é palha e feno. Mas aquilo que edificamos em Cristo é como ouro precioso, e ele endura com o tempo, ele não é destruído. Se a nossa fé em Deus é somente para as coisas dessa vida, ser rico, ser curado, se formar, ter um bom emprego, ter estabilidade e conforto, o apóstolo Paulo fala que nós somos dignos de pena.
A pena acho que é o pior sentimento que você pode ter de uma pessoa. Ah, coitadinho, peninha do menino. Porque é uma sensação de constante infelicidade. Agora, quando nós olhamos para a eternidade, a nossa alegria não está nas coisas daqui. A nossa alegria e a nossa expectativa está naquilo que o Senhor vai fazer. Muda, o motivo da nossa alegria muda. Está fazendo sentido para você isso? A alegria não são dessas coisas, Gustavo, mas não tem sentido. Então, isso se chama reino de Deus. O reino de Deus não tem que fazer sentido para a nossa mente humana. O reino de Deus tem que fazer sentido para quem é filho e filha de Deus. Por isso nós precisamos transformar e renovar a nossa mente nisso. Com isso eu estou dizendo, meus amigos e amigas, Deus não colocou no nosso coração um desejo de morte, mas Ele colocou no nosso coração um desejo pela eternidade. Olha o que diz Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós somos limitados mesmo, nós não conseguimos compreender, nós sofremos com a dor, com a morte, com o luto, isso faz parte. Não estou falando que a gente tem que dar pulos de alegria num velório. Nós temos a nossa parte humana, sim, nós sentimos a dor, porque nós amamos as pessoas, nós temos relacionamento. Mas, meu irmão, é muito mais poderoso quando você vai num velório, muitas vezes, e você sabe que aquele amigo, aquele irmão e aquela irmã conheceu a Jesus. Você tem uma convicção no seu coração de que ele está com Cristo para sempre, e um dia nós vamos nos reencontrar. Agora, eu já tive a oportunidade muitas vezes de ir em velórios acompanhando meu pai, de que a gente não sabia se aquela pessoa que tinha morrido conhecia Jesus. Eu não fui lá para julgar o morto, mas no meu coração eu fiquei pensando, Senhor, que angústia não saber se esse querido, essa querida vão estar contigo na eternidade. E essa é uma responsabilidade que tem que queimar no seu e no meu coração, meu irmão, minha irmã, porque nós somos as pernas de Cristo, nós somos os braços, nós somos a boca de Jesus. Quando nós vivemos com fé na volta de Jesus, nós somos impelidos e motivados a pregar o Evangelho, a amar as pessoas, porque senão o cristianismo vira vir na igreja, vira ter fé para conquistar o meu. Você não precisa ter fé somente para conquistar o seu, não. Você tem que ter fé para em Deus. E o que Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se contente com isso. Essa tem que ser a expectativa do nosso coração. Deus, eu quero isso, mas se o Senhor me deu isso, eu estou feliz, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Descanso. Eu simplesmente descanso. A gente entende errado aquele versículo que fala que o Senhor quer dar os desejos do nosso coração. E a gente fica meio lutando com Deus. Deus, meu desejo é esse, estou só te lembrando, hein, Deus? Tem que ser assim, hein, Deus? Não. A Bíblia fala também que o Senhor realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando nós nascemos de novo, os nossos desejos são mudados. E então a gente começa a desejar coisa que antes a gente não desejava. E aí então sim, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Não sei você, meu amigo e minha amiga, mas eu não gostaria que Deus atendesse todos os desejos do meu coração. Porque eu sei que eu tenho uns desejos no meu coração que é egoísta. Você consegue refletir isso sobre a sua vida? Eu tenho uns desejos que são egoístas. Eu já tive uns desejos de vingança. Igual os discípulos, manda fogo do céu para queimar os irmãos ali. Você nunca teve, só eu, imagina. Eu não queria que o Senhor concedesse esses desejos. Porque Deus não é o gênio da lâmpada. Deus quer transformar o nosso coração para nós desejarmos aquilo que Ele deseja. E Deus deseja a vida das pessoas, meu irmão, minha irmã. Deus deseja ter uma família com muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. E esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito. Há um tempo para todas as coisas. Olha o que Jesus disse lá em João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então perceba, a vida eterna começa aqui, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. O batismo é a demonstração pública do quê? De que nós nascemos de novo. Então a vida eterna começa aqui. Quantos de vocês já foram batizados e receberam Jesus como Senhor e Salvador? Deixa eu falar, você já está vivendo a vida eterna.
O Espírito Santo habita em você, então já é um pouquinho da presença de Deus dentro de mim e de você. Amém? Então se a gente começar a pensar que nós já estamos vivendo a vida eterna aqui, não dá um arrepio? Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, para vocês que são pais, eu vou me tornar pai em breve. 1 mês minha filha está aí. E aí eu fiquei, sabe o que eu fiquei pensando? Aquele versículo que diz que os filhos são herança do Senhor. Eu falo, pô, mano, mas tanto trabalho para ter a menina aqui. E cuida dali, protege dali, e tem que pagar a escola, né? Já estou pensando nessas coisas já, né? E vai ter todas essas coisas para acontecer, e então, mas eles são herança do Senhor, porque Deus já está olhando para a eternidade. O meu filho, a minha filha que vai nascer, já pertence ao Senhor, porque ela vai caminhar nos caminhos do Senhor. Então você percebe quando a gente nasce de novo, o padrão da vida eterna começa a infectar a gente, no bom sentido. E a gente começa a olhar para as coisas diferentes. O nosso padrão muda. Os nossos princípios e valores mudam. Porque as coisas nós estamos investindo para a eternidade. Jesus está falando isso, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Jesus está sendo muito claro, isto vai acontecer, não é algo opcional, a volta de Jesus não é, porque a terra é a herança do Senhor. Jesus morreu por nós para vir reinar, e quando Jesus vir reinar e pisar Satanás, destruir Satanás, Deus vai vir e Jesus vai falar, tó Pai, eu estou te entregando o reino, e aí nós vamos reinar com Deus em vida. Deus vai habitar entre os homens, e o que foi no Éden, que era Deus habitando com Adão e Eva, vai ser restaurado, o tabernáculo de Deus, Deus habitando entre os homens. Hoje Ele não pode habitar, Ele enviou o Espírito Santo, Deus é santo. Nós trabalhamos ainda muitas vezes lutando contra o nosso pecado, mas quando Jesus vir, nós seremos arrebatados, reinando com Cristo, depois de Ele vencer Satanás, Deus vai vir, e nós vamos viver na presença de Deus. Gente, você vai enxergar Deus, gente. Não sei se Ele vai ser barbudo, igual nas imagens que a gente tem, se Ele vai ser carequinha, só sei que nós vamos ver a Deus. Meu irmão, o que isso dá no seu coração? Não dá uma coceira de ansiedade? Caramba, eu quero ver Deus. A gente canta, eu quero ver Jesus. Mas para a gente ver Jesus, nós temos que almejar que Ele volte, nós temos que trabalhar para que Ele volte. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Se nós cremos e temos fé que Jesus foi enviado por Deus, se nós cremos na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição e no seu poder, nós temos que crer também em cada promessa de Deus que tem o sim em Jesus. E uma dessas promessas é que Jesus vai voltar. Então não adianta a gente crer que o Senhor vai prover e a gente não crer que Jesus vai voltar. Não adianta a gente crer que a gente tem que a gente dizime oferta para honrar o Senhor, e a gente não crer que nós temos que ser santos, porque nós vamos preparar o caminho do Senhor. Não tem como a gente crer em uma parte e esquecer outra. Seria incoerente com a nossa fé cristã. Se nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, texto de Efésios 3, certo? Se nós cremos nisso, nós também temos que crer que Ele em breve vai voltar para buscar uma noiva santa, pura e separada. Quem é essa noiva? Nós temos que ser então o quê? Santos, puros e separados. A mesma fé para a promessa é a fé para a convicção de que Jesus vai voltar. Não tem como a gente, às vezes a gente separa a nossa fé. Eu tenho fé nisso, mas não tenho fé naquilo. A fé só se aplica no relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa ter a maturidade de conhecer a palavra e viver dessa maneira. 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está falando, olha, em Cristo, todas as promessas que Deus um dia fez já estão autorizadas. Promessas de provisão, promessas de cura já estão autorizadas. Mas Gustavo, algumas delas não aconteceram na minha vida, elas estão autorizadas. Mas eu vou ser infeliz se algumas delas não acontecerem. Olha para a eternidade. Olha para a eternidade, porque a promessa da eternidade é a mesma, tem o mesmo peso da cura. A promessa da eternidade tem o mesmo peso da provisão.
Mas a gente faz o quê? A gente conversou isso até ontem no G100 com os jovens. A gente coloca a promessa da provisão, da cura aqui em cima, e a promessa da volta de Jesus a gente não tem, a gente não se importa tanto. Nós temos que ter uma fé equilibrada, que crê em todas as promessas que Deus fez. E aí por isso nós dizemos amém. Amém é eu concordo. Amém é eu estou em concordância com aquilo que o Senhor já está dizendo. Tem um poder muito grande na concordância, meus irmãos. Às vezes a gente está querendo que Deus concorda com a gente, mas a gente tem que concordar com o que o Espírito Santo já está fazendo. Temos que concordar com aquilo que Ele está se movendo. Temos que nos submeter a Ele. Esse é o começo da vida eterna. A gente precisa crer em Jesus nesse nível. Se vivemos com fé somente com os olhos fixos nessa vida, a recompensa que nós temos é limitada para essa vida. Se o máximo que você tem na expectativa do que Deus pode fazer é te dar algum bem físico, seja o que for, você entende, gente? Nós estamos sendo limitados, porque quando isso acontecer, nós vamos ficar o quê? Vagando pelo vazio da frustração do nosso coração. Quantas pessoas eu conheço, que depois que Deus deu a elas aquilo que eles tanto ansiavam, saíram da igreja, abandonaram a fé. Jovens que queriam tanto um casamento, queriam tanto um namoro, começam a namorar, casam e se afastam da igreja. Por quê? Porque o único objetivo da vida era isso. Não era viver eternamente, ser a noiva que Jesus um dia vai voltar. Entendeu? A nossa vida não para. As coisas podem acontecer, mas a nossa expectativa da volta de Jesus não pode desaparecer do nosso coração. Por isso que a gente canta essa oração. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. É um desejo, é uma oração. Pois eu sei, há um lugar que me espera. Sou estrangeiro nessa terra. Meu lugar é o céu. Essa é a convicção que nós temos que ter no nosso coração. O texto de João 17,3, Jesus diz isso. Esta é a vida eterna. Palavras de Jesus, amém, gente? Não é conjectura minha, está na Bíblia. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O começo da vida eterna é conhecer a Deus. Não é frequentar uma religião. É conhecer pessoalmente e individualmente a Deus. O objetivo da nossa fé não deve ser ter coisas, mas conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, sermos cheios do Espírito Santo para demonstrarmos o reino de Deus na terra. A fé sem obras é morta, não é isso que diz o texto de Tiago? Que obras é essa? Ajudar o pobre, a viúva necessitado? Com certeza. Mas também é uma fé que se importa, é uma fé que ama, uma fé que encoraja, é uma fé que dá ouvidos, é uma fé que caminha a segunda milha, como diz lá em Jesus em Mateus 5, é uma fé que faz discípulos, é uma fé que não é egoísta. Nós vivemos muito nos nossos dias, eu não estou dizendo que é você, mas eu estou dizendo que muitas vezes sou eu corro o risco de viver uma fé egoísta, eu corro o risco de usar Deus para atender só aos meus desejos, e isso é limitar Deus para receber recompensa somente dessa vida. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão, minha irmã, e Ele tem mais, não para você ter coisas aqui, mas para você viver com propósito. Deus quer ensinar eu e você a vivermos com propósito. Propósito. A nossa fé ela não pode ser diminuída. Nós temos que ter uma fé completa em todas as promessas. 2 Coríntios 4, aqui eu já estou caminhando para o final. 2 Coríntios 4, 13 a 18 diz assim o apóstolo Paulo: Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, olha que interessante, espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, ou seja, a fé, o espírito da fé faz com que eu e você falemos. O espírito da fé não se cala, o espírito da fé ele fala. Criei, por isso falei.
Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Ixi, apagou tudo aí, a tela. Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 13 a 18. Deu um problema aqui na projeção, mas acompanhe aí na sua Bíblia comigo. 2 Coríntios 4, 13 e 18. Você vê que o apóstolo Paulo está falando, nós cremos e falamos, porque nós temos a convicção de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Você vê que ele está falando de eternidade? Ele está falando da volta de Jesus. A mesma fé que nós temos para falar, é a fé que nós temos para crer que Jesus vai ressuscitar. É a mesma fé que nós temos para saber que Jesus nos ressuscitará. O apóstolo Paulo continua, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Transborde, se tiver com a sua Bíblia aí, grifa isso, transbordem de ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui, por isso nós temos que ter fé. Se a gente perde a perspectiva de que Jesus vai voltar para nos buscar, nós vivemos uma vida egoísta, e meu irmão, a fé não pode ser egoísta. Fé e egoísmo não convivem na mesma frase. A fé é doadora, a fé transborda, a fé encoraja, a fé vai além. Por isso que a fé só se torna crescente e incompleta quando nós não olhamos somente para essa vida, mas nós olhamos para a eternidade. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, tem que ser capaz de transbordar. Quando a nossa fé não é capaz de transbordar, é como se a gente tivesse um jarro alto, e aí você abre um vaso, e aí você começa a colocar fé dentro. Aí quando chegou no topo, o que você faz? Você fecha, guarda. Essa água, o momento ela vai o quê? Evaporar. Muitos cristãos hoje têm feito isso. Enche o tanque de fé, põe uma tampa, guarda. Porque aí se eu precisar, eu tenho onde recorrer. Mas o apóstolo Paulo está falando que a nossa fé ela tem que ser capaz de transbordar. Porque gente, quem transborda tem para você, tem para os outros e nunca para de cair. Nunca para de cair. Nós precisamos ter uma fé que transborda. A fé que transborda, ela não é egoísta, que quer ter controle e segurança sobre todos os detalhes da vida. A fé egoísta quer ter controle. Você até ora e fala, Deus, faz isso. Mas você quer que Deus faça daquele jeito. Alguém além de mim se identifica com isso? Amém? Isso é uma fé egoísta. Quando você fala, Deus, seja feita a tua vontade, você está abrindo mão dos critérios. Está falando, faz aí porque eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor me ama. E eu vou continuar vivendo, vou continuar sendo fiel, vou continuar amando as pessoas, porque eu sei que o Senhor vai me dar algo bom. Eu creio. Ah não, Senhor, eu quero que você faça desse jeito, porque tem que ser desse jeito. Acabou meu tempo. Porque aí eu vou saber isso certinho. Gente, Deus é bom. Deus ama você. Não vamos deixar as coisas dessa vida sobrecarregarem o nosso coração, como Jesus diz. E a gente perder a expectativa da volta dele. A fé que transborda é aquela que está olhando para a eternidade. Nada, absolutamente nada nessa terra pode apagar a convicção e a esperança da eternidade com Deus. Nada, gente. A fé que transborda é aquela que acredita na ressurreição de Jesus e dos que creem. Vou dar uma dica ao pessoal da mídia. Jô, desconecta todos eles, liga e conecta um a um, que aí volta. Já aconteceu isso comigo várias vezes, então
A fé que transborda é aquela que acredita na ressurreição de Jesus e acredita que um dia eu e você seremos ressuscitados com Ele. Você pode ler mais um texto comigo para a gente encerrar, se a banda quiser subir aqui para nós encerrarmos cantando. 2 Coríntios também, capítulo 1, versos 3 a 11. A minha e a sua fé, meus amigos e amigas, precisa ser uma fé que transborda. Faz sentido isso para você? A nossa fé não pode ser só para essa vida, a nossa fé tem que estar para a eternidade. Quando a gente olha para a eternidade, a nossa fé transborda, porque nós temos fé para a gente e para os outros. Nós temos uma fé que transborda. A expectativa de Jesus vir com algo maravilhoso e melhor, aumenta a nossa fé a ponto da gente transbordar. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Porque o apóstolo Paulo dá a resposta de como é que a gente faz para transbordar. Como é que a gente transborda? Como é que a nossa fé chega nesse ponto? Paulo responde para a gente, eu vou ler na versão da NVT, que foi uma versão muito legal, que impactou meu coração. Ele diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Você pode repetir isso comigo? Deus de todo encorajamento. Deus nos encoraja em todas as nossas aflições, para com que o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Essa é a fé que transborda, é a que recebe o encorajamento, mas também que dá o encorajamento. Ele entrega encorajamento para outras pessoas. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Olha o que eu posso estar dizendo, ele está falando, quanto mais aflição, mais você vai ser encorajado. Quanto mais você é encorajado por Deus, mais você encoraja os outros. Então a sua aflição, meu irmão, minha irmã, ela não existe para, Deus está me provando. Não, Deus não fica brincando com essas coisas. Se você está passando por uma provação, você tem que ter fé na volta de Jesus, falando: Pai, isso que eu estou passando não é nada comparado à alegria que eu vou ter de habitar contigo eternamente, Senhor. Nada é comparado com a alegria de estar contigo. Então eu vou passar por aflição, eu sei que o Senhor me encoraja, mas eu não vou parar a minha vida, eu vou continuar a encorajar os outros. Eu não vou parar a minha vida. Tem gente que para na aflição. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei que é difícil, minha irmã, mas não pare. Porque a nossa esperança não é para resolver o próximo problema, a nossa esperança é que Jesus vai voltar, e nós vamos viver com Ele eternamente. Esse é o combustível do cristão. O combustível do cristão não é olhar para trás, o combustível do cristão não é ficar com medo de aflição, o combustível do cristão não é ter fé para o próximo problema. O combustível do cristão é: Jesus Cristo vai voltar, e pode vir as aflições, podem vir muitas coisas, eu vou confiar nas promessas que Deus tem para mim. A fé confia na promessa, e a promessa que provê é a promessa de que Jesus vai voltar, e isso tem que ser um ânimo para o nosso coração. Isso tem que ser um ânimo para o nosso coração. Nós não podemos olhar para trás ficando inseguros. Depois você lê o texto de 2 Coríntios, não sei se dá para passar aí, Léo, dá para colocar, acho que está ligando aqui de volta. 2 Coríntios, o versículo 7 diz: temos firme esperança de que assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Quando uma igreja sofre junto, ela se encoraja junto. Quando uma célula sofre junto, ela se encoraja junto. Não dá para viver sozinho na vida cristã, não dá. E quanta gente aí fora que ainda não conhece Jesus está sofrendo, andando sozinho, desencorajado. Tem que queimar no nosso coração o amor pelas pessoas. O apóstolo Paulo continua: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Paulo está falando: a gente sofreu um peso que vocês não imaginam. A gente pensou que a gente ia morrer. Já passou por uma aflição assim? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Mas ele falou no versículo 9, de fato, esperávamos morrer, mas como resultado,
deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Se a gente tem convicção de que Jesus vai nos ressuscitar e vai ressuscitar os mortos, eu tenho fé de que nenhuma aflição é maior do que o poder de Deus. Você entende isso? O maior testemunho que nós temos, que tem que ser combustível, é Jesus Cristo vencendo a morte e ressuscitando. Versículo 10, Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Como é que a nossa fé transborda? Através do encorajamento, através do local da nossa confiança, que é Jesus Cristo, e através da oração. Quer ter uma fé que transborda? Começa a orar por outras pessoas. Às vezes a gente não tem fé para orar por nós mesmos, não é verdade? Mas e quando você ora por outro? Muda. Por isso nós vivemos como igreja. Está se sentindo sem força? Comece a interceder por outra pessoa. Você vai ver seu coração se encher de fé. Alguém pode testemunhar isso? Você já fez isso? Quando você começa a orar por outra pessoa, o seu coração se renova de fé? Alguém mais? Alguém mais? Levanta sua mão aí, alguém mais? A intercessão é uma coisa que a gente perdeu como igreja, porque a gente entende que a oração é para o nosso benefício. Existe a oração sim, que é para o nosso coração, para nós nos aproximarmos de Deus, nosso relacionamento com Deus, mas a intercessão renova a nossa fé, porque nós estamos orando por alguém que não pode. Nós precisamos despertar, isso traz alegria para o nosso coração. Por isso eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Aprenda a confiar nas promessas que Deus tem para você. Você pode ficar em pé no seu lugar agora? Nós orarmos. Aprenda a confiar nas promessas do Senhor para a sua vida. Se eu e você aprendermos a confiar nas promessas, nós não vamos perder o foco. O seu foco, meu irmão, minha irmã, tem que estar na vida eterna. O seu foco, meu irmão, minha irmã, tem que ser de estar vivendo eternamente com Cristo. E com isso nós temos que olhar para as nossas pessoas, nossos amigos, familiares e falar: meu Deus, eu quero que eles estejam lá. Eu falei isso no MAG ontem, eu falei: você imagina você entrar no céu, Newton, e não ver as pessoas que você ama? Meu Deus, isso aperta meu coração. Mas o que eu vou fazer, Gustavo? Vou entregar nas mãos de Deus. Não, tem que eu ir lá, porque Deus se manifestou através de nós. É nossa responsabilidade. Nós temos que amar as pessoas como Jesus amou. E isso tem que queimar no nosso coração. Deus tem promessas, nós temos o sim de Jesus. Mas que tal a gente confiar nas promessas que são para nós, mas também confiarmos nas promessas que o Senhor colocou para que nós oremos e declaremos na vida de outras pessoas. O Salmo 12, versículo 6 diz: as promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Você já purificou prata? Eu não, fui ver um vídeo no YouTube. A prata, ela vem cheia de contaminação. Você coloca uma vez no fogo, o fogo queima, as impurezas aparecem e vão embora. Aí ele tira uma vez, para ser melhor ele coloca de novo. Faz isso por 7 vezes, diz a palavra, o salmista Davi escreve. Salmo 12, 6. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no ouro 7 vezes. Promessa que Deus tem para você, Ele não faz à toa, tá? Deus sabe a promessa que fez para a sua vida. Deus sabe a promessa que fez para a minha vida. Mas a gente tem que crer nela e viver com os nossos olhos na eternidade. Senhor, eu creio que o Senhor é provisor, creio que o Senhor é provedor, mas eu vou cuidar tudo aqui, eu vou ser um administrador mesquinho, não vou ser mais generoso porque eu tenho medo, mas eu creio que o Senhor vai prover. Aí não está crendo. Senhor, eu sei que o Senhor cura, Pai, eu sei que o Senhor cura, mas eu não vou orar, eu vou orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Ora para o Senhor curar. Nós temos que, a nossa fé se posiciona, lembra? Crie, por isso falei, a fé ela fala. Nós não podemos só entregar nas mãos de Deus e vai.
Nós precisamos se engajar com uma fé que é ativa, com uma fé que intercede, com uma fé que não olha só para nós mesmos. E o último texto que eu quero ler com vocês é o Salmo 34. Salmo 34, no versículo 4 e 5 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Você crê nisso? Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. Versículo 17: não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, o cavalo não é capaz de salvar. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Isso é fé. Não vou confiar nos cavalos, não vou confiar, eu vou confiar nas promessas que o Senhor tem para mim. E a partir das promessas que o Senhor tem para mim, eu confiando, eu vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Você acredita que você tem um propósito, meu irmão, minha irmã? Você acredita? Seu propósito não é só ter coisas na terra. Um propósito eu posso falar para você qual é: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus, lá no final do capítulo, quando Jesus deixa essa grande comissão para a gente. Isso eu posso garantir que é o seu propósito. Aí Gustavo, mas eu não sei. Aí Gustavo, mas eu não aprendi. Aí é falta de fé. Porque o Senhor chamou você, meu amigo e minha amiga, Ele capacitou você para isso. Não importa a sua idade, não importa o seu histórico, você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para amar como Deus amou. Esse é o seu chamado. Mas quando a gente está confundido com as coisas daqui, a gente não crê nas promessas. Deus está chamando para você crer nas promessas, descansar nas promessas e não perder o foco no que Ele te chamou para fazer. Deus te chamou para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ir e fazer discípulos, amém? Esse é o seu chamado, esse é o seu desafio. Mas para isso, temos que confiar nas promessas do Senhor, descansar nas promessas que Ele vai nos prover, vai nos abençoar. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Ficou claro? Eu me perdi nos slides aí, deu um problema, tinha uma sequência ali, espero que não tenha afetado, mas eu quero declarar isso no seu coração. Não perca o foco da sua fé. O foco da sua fé não são coisas dessa terra. O foco da sua fé é Jesus Cristo vindo um dia para nos resgatar, para buscar a sua noiva, para soar a trombeta com o nosso nome. Essa é a nossa expectativa e a nossa fé. Enquanto isso, o que faremos? Amaremos a Deus, amaremos as pessoas, confiaremos nas promessas que Deus tem para a gente. Você crê nisso? Feche seus olhos, então coloque a sua mão no seu coração e diga isso: Senhor, eu creio nas promessas que o Senhor tem para mim, Pai. Comece a orar, levante a sua voz aí, creia, fale aí: Senhor, eu creio nas promessas que o Senhor tem para mim, Pai. Senhor, nessa manhã, nesse dia, nós declaramos, nós confiamos, Pai, na promessa que o Senhor tem para nós. O Senhor não é filho do homem para mentir, o Senhor não nos engana, nós confiamos nas Tuas promessas. Nos ajuda a sermos homens e mulheres que não se preocupam com as coisas dessa vida, Senhor. Nós queremos olhar para as coisas mais importantes, que é a eternidade com Cristo, que é um dia nós vivermos junto com os nossos irmãos. Mas para a gente poder amar, para a gente poder evangelizar, nós precisamos confiar nas Tuas promessas. Por isso nessa manhã, Senhor, nós declaramos: nós confiamos nas Tuas promessas. Nós não andaremos ansiosos por coisa alguma, nós não andaremos preocupados com as coisas dessa vida, porque nós temos uma eternidade para viver contigo e na Tua presença, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós não vamos andar ansiosos, não vamos deixar o nosso coração ser sobrecarregado. Diga isso, meu irmão: eu não quero deixar o meu coração ser sobrecarregado, Senhor, pela ansiedade, pelo medo. Eu abro mão disso, porque o Teu perfeito amor lança fora todo medo, Senhor. Me dá essa perspectiva, peça isso ao Senhor. Pai, eu quero ter uma perspectiva, Pai, do que o Senhor está fazendo na vida eterna, Senhor. Eu quero ter uma urgência no meu coração para pregar o Evangelho, para amar o meu próximo, Senhor.
Eu quero ter essa urgência no meu coração. Faz eu enxergar isso, Senhor. Teu Espírito Santo faz isso em nós como igreja, Senhor. Faz nos enxergar isso, Senhor. Faz nos enxergar, Pai, que nós devemos amar as pessoas, Pai. Fazer discípulos, Senhor Jesus. Pregar o Evangelho, Pai. Porque o Senhor vai voltar. E essa expectativa nos traz grande alegria, Senhor. Nos deixa o foco certo, Pai. Espírito Santo, deixa o foco certo na nossa mente, no nosso coração. Nós não queremos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós não queremos viver nessa terra com homens e mulheres infelizes, mas queremos sempre estar alegres, Pai, porque as nossas circunstâncias ao nosso redor, Pai, não vão afetar a alegria que temos em Ti, Senhor. Não vai afetar, Senhor. Nós vamos viver contentes em todo o tempo, Senhor. Essa é a expectativa do nosso coração, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, vivermos para engrandecer o Seu nome. Por isso que nós confiamos nas Tuas promessas, Senhor. Nós confiamos nas Tuas promessas e descansamos nelas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.